São 35 anos de história, né? E o SEIB começou em 1984. Eu cheguei aqui em Brasília, recém-formada, com um filho de 7 meses. Eu vim de Anápolis e eu já queria ser empreendedora, eu queria ter meu negócio. Eu já vim para cá pensando em abrir um laboratório. E foi assim que chegou mesmo. Fui trabalhar no laboratório onde a Sandra estava e comecei a formatar isso, buscando um sócio. Convidei a Sandra, convidei mais outros 2 colegas que trabalhavam comigo, até o dia que a Sandra aceitou, topou a ideia. Nós começamos com 3 colaboradores, nós começamos fazendo tudo ali no edifício de clínicas, um período onde Brasília também estava começando. Então eu falo que Brasília é uma cidade muito generosa, ela recebeu a todos nós, e a gente tem essa dívida com Brasília, né? Depois de esse período todo, a gente sabe que aqui é um local onde nós construímos a nossa empresa, construímos o nosso sonho. Desses 3 colaboradores que nós começamos ali, hoje já são 5.200 colaboradores, daquela uma unidade, hoje já estamos em todo o Brasil, em 12 estados, em mais de 40 unidades, e quase 300 unidades de negócio já em todo o país. Então, foi uma oportunidade aqui em Brasília, foi o local que nós pudemos concretizar os nossos sonhos, e foi o local onde a gente hoje sabe que é um exemplo e um modelo para o Brasil, e onde nós temos muito orgulho de ter começado tudo isso aqui. E eu falo que nesta construção, nessa história, nós vivemos de ciclo. Nestes 15 primeiros anos do SEIB foi um período muito difícil, porque abrir uma empresa de qualquer segmento não é fácil. Você chega com sonho, você muitas vezes não está preparado financeiramente por um longo período ainda de construção e de investimento, e você precisa de seguir adiante e avançar e fazer daquilo ali a sua vida, literalmente. Então, ali nasceu. Os 15 primeiros anos, nós construímos a nossa base sólida, os nossos valores, as nossas crenças, e eu falo que aquela palavra compliance não existia, mas nós já praticávamos naquela época, por isso estamos aqui até hoje. Depois teve um período de muita evolução em termos de movimentação de empresas, eram muitas aquisições, eram muitas fusões, e ali nós tivemos o nosso ressignificar o SEIB novamente. Nós fomos para a Fundação Dom Cabral e repensamos o que nós iríamos fazer, vender ou crescer. Decidimos que nós iríamos crescer. Nós começamos a fazer um projeto de crescimento, 2010 até 2012 foi só de projetos. 2012 nós começamos literalmente as aquisições, começamos em Uberaba, depois fomos para Manaus, Belém, Palmas, e assim sucessivamente. Desenvolvemos talentos. Um grande diferencial do SEIB para nós talvez tenha sido isso, de descobrir talentos e desenvolver talentos, empoderar essas pessoas, acreditar nessas pessoas, e essas pessoas nos ajudaram a chegar onde nós chegamos até hoje, né? Então, a partir daí nós tivemos um crescimento exponencial. 2 coisas eu tenho muito orgulho de falar. Uma é da nossa qualidade técnica. Nós temos os melhores equipamentos do mundo, sempre tivemos essa preocupação com a qualidade. Então nós buscamos literalmente ter a garantia com as ferramentas da qualidade. Colocamos as certificações da ISO, a certificação da SA 8000, as certificações da qualidade dentro do sistema, para garantir a qualidade, porque a resposta que o cliente precisa, que é a nossa missão, que é entregar exames com qualidade, era um fator extremamente importante para nós. E um dos indicadores importantes, um deles é esse, né? Nós temos acima de 98 de proficiência máxima nos resultados. E outro indicador que eu tenho orgulho de falar, é na gestão de pessoas. Nos últimos 20 anos, nós tivemos 13 reclamações trabalhistas. Então eu acho que aí fala do respeito e da dignidade que nós temos com pessoas, e pessoas foi também outro legado que a gente quer deixar, e que nós aprendemos muito na estratégia da gestão de pessoas,
e transformando as pessoas, fazendo com que ela busque a felicidade dela. Pessoas felizes produzem mais e melhor, essa é a nossa crença. Nós falamos que o nosso propósito é inspirar pessoas para cuidar de pessoas, e assim, com isso, nós estamos há 15 anos entre as 10 melhores empresas para trabalhar. É gostoso você ver que as pessoas chegam aqui ela tem segurança, aqui ela tem desenvolvimento, aqui ela busca a felicidade dela, ela busca o crescimento pessoal e profissional. E continuando hoje, já em 2018, 2019, nos últimos anos deste crescimento, a gente tem o orgulho de falar que 2020 será um grande diferencial. O Brasil voltou a crescer, o Brasil já é a terra realmente que é um dos nossos sonhos, e a gente sabe que por tudo que passamos nestes últimos anos, só nos fez crescer mais, só nos fez olhar realmente os sons inaudíveis da floresta que aconteceu durante esse período, focar e acreditar e nunca perder o otimismo e nem a esperança. Então foi assim que a gente atravessou esse período, crescendo e desenvolvendo e fazendo mais pelas pessoas e cada vez melhor aquilo que nós temos paixão de fazer, que é o nosso negócio. Tenho muito orgulho de falar isso, né? E realmente, Brasília, nós chegamos aqui, era uma criança, e como criança, né, se portava naquele período. Era uma cidade que dia de domingo ficava vazia, todo mundo voltava para suas terras, todo mundo voltava para o seu estado. Passou por esse crescimento. Quando eu falo que nós chegamos aqui em 1980 com um diploma e com um sonho, nós chegamos também com muita vontade de vencer, né? E assim como o Brasil estava começando, o que nós sentimos é que existia um alinhamento entre o que Brasília estava promovendo e aquilo que nós queríamos. Então, houve realmente um alinhamento muito grande. Eu sabia que aqui eu teria muito mais condições do que se eu ficasse em Anápolis, né? Eu gostava muito daqui, não ia todo final de semana, nós íamos todos os meses, e final de semana nós íamos para o parque, levar os meninos para correr, de andar de bicicleta, fazer churrasco no parque, tudo isso a gente fez, levar pro zoológico, então, para água mineral, nós participamos de tudo isso aí, né? Os nossos filhos conheceram na prática todos esses locais, que eram locais super bacanas de você ter as crianças, um período que havia muita segurança, um período que os nossos filhos ficavam embaixo dos blocos, né? Eu morei na 312 Norte, morei depois na Octogonal. Os meninos tinham liberdade de brincar e de correr, e à noite a gente encontrava todo mundo, mas era muito diferente em termos de segurança, né? Hoje eu falo que Brasília, ainda graças a Deus, em relação aos demais capitais do país, continua sendo a cidade da esperança, da segurança. Nossa segurança aqui ainda é superior a de muitas outras capitais. Mas a gente sabe que o mundo mudou e a tecnologia chegou e todo mundo mudou seus hábitos, todo mundo mudou sua cultura, então hoje nós temos um novo modo de viver bem diferente do que era antigamente. Mas eu tive tudo aqui, até meus filhos, né? Meu último filho nasceu no Agarrã. Os 2 primeiros eu fui para Anápolis para ter os 2 bebês lá, né? O primeiro já veio, o segundo nasceu lá em Anápolis. No dia de dar à luz eu corri lá para a mamãe, né? Agora o terceiro eu já tive aqui no Agarrã, dentro do Agarrã, né, no próprio hospital aqui, que foi onde os meninos estudaram também as escolas daqui. Eu falo que nós tínhamos ótimas escolas, um período ainda no começo, mas todo mundo conhecia todo mundo, né, todo mundo vivenciava, fazia transporte coletivo, o vizinho levava. Muito bacana todo esse período que a gente viveu ali no comecinho de Brasília. Tenho saudade desse tempo. Eu acho que se botar a família para contar a história, nós temos muitas histórias, né? Muitas histórias muito gostosas aqui que foi construído naquele comecinho de Brasília. Fé em Deus. Essa é a principal de todas, né? Eu sempre falo que Deus teve um lugar especial na minha vida e Deus tem um lugar de honra na nossa casa, né? Aqui é uma casa
onde nós falamos com muita liberdade da fé em Deus. É um lugar que nós não perguntamos a religião de ninguém, mas nós praticamos os valores religiosos, valores espirituais que são extremamente importantes para nós, né? Então, aqui tem liberdade de religião, mas nós também fazemos com que as pessoas entendam os valores espirituais de humildade, de simplicidade, de justiça, do servir, do amor, todos esses valores que são importantes no dia a dia de todas as pessoas. E a gente traz segurança para as pessoas quando você dá para elas uma consciência de que quando ela tem fé em Deus, ela consegue chegar onde ela quer e realiza o que ela quer, porque Deus é primordial na nossa vida. A segunda é desenvolvimento, capacitação. É aquilo que eu te falei, descobrir talentos. Esse é o grande segredo do SAVE, né? Nós temos uma capacidade muito grande de descobrir talentos e desenvolver talentos e confiar nas pessoas. Então, nós descobrimos talentos, desenvolvemos, empoderamos e confiamos. Então, isso aí é muito importante. Terceira parte, sem o amor você não consegue nada. Então, com o amor, você vai fazer com que tudo isso que você consegue ganhar é muito mais importante do que o financeiro. O financeiro, ele vem como consequência, né? Então, quando você tem amor pelas pessoas, quando você tem amor e paixão pelo que você faz, você consegue tudo que você quer. Você chega muito mais longe do que chegaria sozinho. Então, você vai muito mais longe. Quando você ama o que faz, quando você tem amor pelas pessoas, quando você tem paixão por aquilo que você está fazendo. Para as jovens empreendedoras que estão começando, eu diria para confiar bastante em si mesmo, né? Que você tenha um sonho, tenha um propósito, porque o que faz você chegar onde você quer chegar e descobrir caminhos é você focar em um propósito. A partir daí, você vai buscar conhecimento, você vai buscar os caminhos para trilhar, você vai buscar tudo o que você precisa para almejar, alcançar isso aí. E o outro é o que eu falei, é você ter esperança e otimismo, né? Nunca perca a esperança. Por mais difícil que você esteja passando por qualquer processo, precisa ter muito entusiasmo, precisa entender que cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento, precisa de entender que você tem capacidade dentro de você que nem você mesma sabia, né? Então, estar constantemente acreditando, confiando, não perder o otimismo, ter muita fé em Deus e continuar avançando sempre, sempre, não desistir por nada. É um legado, né, que a gente quer deixar um legado, então você precisa olhar para trás, o que você recebeu. Eu já falei sobre os valores espirituais. Quando nós fomos fazer um curso na Fundação Dom Cabral, eram os 8 P's da governança. Nos 8 P's da governança, ele falava de propósitos, princípios, pessoas, eram os 8 P's. Então, ele convidava 2 empresas para aplicar a pesquisa do professor Rossetti e chamava um especialista para falar do próximo P. E eu falei, vai nos chamar para falar de pessoas. E foi uma alegria enorme quando nos chamaram para falar de princípios. E quando eu fui colocar ali no papel o que era o estudo de princípios, ele trazia, são seus valores, valores culturais, valores empresariais, valores espirituais e valores familiares. Eu já falei dos valores espirituais e a importância que ele tem dentro da empresa e para a minha vida particular. E os valores pessoais é porque ali eu descobri o quanto dentro do DNA desta empresa tem os valores que eu e a Sandra aprendemos com os nossos pais. E o meu pai, eu morei em fazenda até 10 anos de idade. E meu pai, eu vou mais além um pouquinho, a minha avó é de 1913, então nós somos um período em que a mulher não reclamava, eu não vivi esse dilema que existe hoje em relação às mulheres, as dificuldades para as mulheres, porque eu não vi isso. A minha avó morreu com 89 anos, ela trabalhou até 80 anos de idade, ela casou aos 13, ficou viúva aos 18, com 2 filhos, grávida do 3º. Com 16 anos, meu pai pediu para eu sair da tutela do segundo marido dela, porque estava acabando com tudo que o meu avô havia deixado.
E o meu pai, com 17, ele conheceu minha mãe, com 18 eles casaram, nós somos 6 irmãos, e ali foi uma grande experiência. Até 10 anos de idade, tudo que esse homem de segundo ano primário nos ensinou foi uma faculdade inteira. Aí era a grande experiência, tudo que eu aprendi com ele. Então ele era um autodidata, ele tinha segundo ano primário, mas ele ensinou matemática e física para todos os 6 filhos até passarem no vestibular. E ele não tirava filho de perto para fazer negócio. Até 10 anos de idade eu morei ali na fazenda, e foi meu grande guru. Minha mãe era a parte social, aquela que cuidava de todo mundo, aquela que matava um animal, ela mandava levar um pedacinho para todo mundo, ganhava um doce, ela dividia. Ela estava ensinando enquanto ela estava fazendo aquelas ações todos os dias ali. Ela era uma zeladora. Eu falo que o Instituto Seiber nasceu pela experiência que a gente tinha de ver a mamãe cuidando e zelando de todo mundo. Então a gente aprende a esse amor que é tão simples de fazer, que é o zelo e o cuidado no dia a dia com as pessoas. E o meu pai não, ele era um negociante, ele não tinha nada. Aos 16 anos ele saiu da tutela do tutor dele ali, ele pediu o juiz para sair, e ali ele começou a fazer negócio. Ele trabalhava com agricultura e foi começando de pedacinho, de pequeno, ganhava um pedaço de herança e saiu começando do nada mesmo. Mas ele era aquela pessoa que ensinava o tempo todo, ele cuidava de todo mundo, ele era um autodidata com o segundo ano primário, ensinando matemática e física. Então a gente vê o tanto que ele foi importante ali pra gente. Os gerentes de banco falavam que quem ensinou o fundamento do plano Collor para eles foi o meu pai, né? E era assim, né? Ele nunca tirou filho nenhum de perto, ele passava falando essas coisas assim de sua palavra vale mais do que assinatura, quem não sabe administrar o pouco jamais vai saber administrar o muito. Então eram os termos que ele tinha ali que foram extremamente importantes para a gente. Ele foi o meu mentor, ele foi a pessoa que mais vibrava com a gente ali pelas vitórias que nós tínhamos ali naquele começo. Papai infartou aos 50 anos, faleceu aos 63 anos, e foi o meu grande guru, né? Não foram livros, não foram as universidades, não foram as faculdades, mas foi literalmente aquilo que a gente aprendeu dentro de casa. E quando eu olho para trás, eu vejo esse grande aprendizado e o que a minha expectativa e esperança é agora olhando para frente. Nós passamos pela governança, os filhos nós não colocamos na gestão, os filhos nós ensinamos os filhos para o futuro, para serem herdeiros e acionistas da empresa. A empresa profissionalizou, e o que a gente quer é que eles também tenham a sabedoria de continuar fazendo o mesmo tipo de gestão, valorizando as pessoas, valorizando aquilo que nós fizemos e que fez a empresa chegar onde nós chegamos. Então, assim, muito respeito pela nossa história, pelo legado, e que a gente quer que essa seja uma continuidade e que eles tenham esse amor e esse entendimento que as pessoas são extremamente importantes em qualquer tipo de negócio.